Hello, tennis players. You see, today is a special day, because today we have the godfather of this. He is known as Pedro Coelho, tennis face. So, welcome. Bem-vindo, padrinho. Pedro Coelho, o nosso padrinho aqui do Troca de Bolas. Obrigado por estares aqui uma vez mais neste podcast. Também é um bocadinho teu. Obrigado por me receberem outra vez. Não estava à espera desta introdução, se não tinha treinado aqui o meu sotaque a Marlon Morando de padrinho. Olha, deixa que eu te diga que nem tu estás preparado, nem estes dois meninos estão sempre preparados para que a introdução é que vai acontecer. Portanto, é tudo na base do improviso. É uma caixinha de surpresa este Cláudio. E agora ganhaste mais um afilhado, o Zé Maria. Exatamente. É um prazer estar aqui a falar com o Pedro Coelho. Portanto, olha, Natal, mais uma garrafa de whisky. Exato. Sem álcool. Sim. Pois é, e estamos aqui para vermos o que é que vamos ter para as meias finais e, obviamente, a final. Estamos todos já ansiosos pela final deste US Open, o segundo grande slam da temporada. Devia ser o último, mas é o penúltimo. E, portanto, aquilo que vamos ter nestes 5 sets, que agora vamos começar a fazer assim o alinhamento, vamos falar primeiramente da relação do US Open, mesmo com a questão do Covid-19, saber também da tua parte, Pedro, se achas que foi algo positivo, se foi negativo, até pela frase do Benoit Paire, que ele disse que era the fake bubble, portanto, diziam que todo o circuito estava no bubble e era uma fake bubble, que vamos ter condições mais restritas então no Roland Garros. Obviamente, a desqualificação de Djokovic, tu já tiveste a oportunidade também de publicar artigo no Público, dando outros casos também no passado. A situação da linha, bola com ressalto diferente, portanto é uma temática que vem sempre todos os anos à baila, porque a bola bate ali e, portanto, não é um piso uniforme quanto eventualmente se poderia desejar. Surpresas no torneio, tanto as positivas como as negativas. Aqui nós não damos muito destaque ao WTA, mas se quiseres destacar alguma coisa que tenha acontecido no WTA, estás à vontade quanto a isso. E depois, obviamente, perspectivas para as meias finais e final deste grande torneio. Sendo que eu e o Guilherme estamos neste momento nas meias finais heads up. Né? Portanto, o Guilherme apostou no Medvedev, que eliminou o meu Rublev, e eu continuo com o meu Dominic Thiem. Exatamente. Estamos aqui sempre... Já eliminei um, falta-me o segundo passo. E basicamente quem passar daí acho que é o principal favorito a ganhar, mas já lá vamos. Sim, porque neste momento, Pedro, para teres a noção, eu ganhei o ano passado o Wimbledon, o Guilherme ganhou o ano passado o US Open e o Zé Maria ganhou este ano o Open da Austrália. Portanto, estamos empatados os três. Este será o desempate e o Roland Garros será, obviamente, o tira-teimas. Se bem que eu ganhei o Cincinnati, mas pronto. Mas Estamos a falar só de grandes slams, né? Só falamos de grandes slams. Está bem. Não, são boas apostas, por acaso acho que tanto o Danilo Medvedev como o Dominic Thiem estão um patamar acima dos outros. Mas acho que são os dois grandes candidatos a conquistar o título aqui. Obviamente que foi triste o Djokovic sair, como eu escrevi, pela porta pequena, porque uma desqualificação nunca não é algo que alguém se possa orgulhar, mas por outro lado, e tentando ver as coisas de uma forma positiva, né, tenta-se também tentar sempre ver as coisas um lado positivo destas situações, acho que tornou o Open um pouco mais interessante, porque se realmente já havia a questão de quem aqui ia estar na final com o Djokovic, que era o mais provável, assim vamos ter mesmo dois finalistas que não têm estado muito habituados. Quer dizer, o time, obviamente, que já tem esse favoritismo, que já teve em finais, em Roland Garros, e também já tem feito grandes resultados nos Grand Slams. É o jogador mais maduro de todos os outros. Aliás, às vezes costuma-se dizer que ele nem pertence à nova geração, porque os outros são realmente mais jovens, mas é aquela geração que sucede ao Big Three, Federer, Nadal e Djokovic. E portanto, o time acho que é uma escolha óbvia, digamos assim, para estar na final e até conquistar o título. Mas o Medvedev, para mim, tem surpreendido muito, porque não podemos esquecer que ele foi aqui finalista no ano passado e o ano seguinte não é fácil. Os jogadores têm a defender, nem é os pontos, é mesmo a defender o estatuto de finalista. As pessoas, geralmente, os adeptos, e nem todos os adeptos sabem muito de ténis, e acham que se um jogador foi a uma final, então para o ano
tem que ir para lá para ganhar, as coisas são muito difíceis, não é fácil, mas ele está a corresponder, está a confirmar que é um grande jogador, sente-se muito confortável com nestes cortes. No ano passado até conseguiu virar o público a seu favor, este ano não tem público, mas continua muito concentrado, muito focado e está a ser realmente uma agradável surpresa e talvez, ao contrário do time, tenha um melhor ténis ou tenha mais armas no seu arsenal para se impor aqui nestes cortes. Mas acho que são dois jogadores que será uma surpresa se não tiverem os dois na final, sinceramente. Um dos dois. Claro, um dos dois está de certeza, não é? Eles jogam uma final entre eles. Exato. Mas, sim. É uma final antecipada, basicamente. Sim, a partida será, obviamente que às vezes deixa sequelas estas meias finais, mas com um dia de descanso, acho que quem vencer irá sempre estar em melhor situação, embora depois também a pressão vá subir. Mas um dia de cada vez, não é? Mas falando um pouco até nessa situação do Daniil Medvedev ter virado o público e o ano passado e a forma como o fez e tudo, achas que é uma vantagem não ter tido público este ano ou perante o à vontade com que depois se acabou por demonstrar, poderia ter beneficiado do apoio do público? Assim, eu acho que o público, sinceramente, só ajuda os jogadores da casa. Portanto, ou seja, os jogadores da casa é que têm vantagem em ter o público, porque mesmo estando a correr mal, podem ir buscar energia a esse público, e o público nova-iorquino é um público ruidoso, é um público que pode entrar realmente muito em jogo e pode ajudar bastante. Em relação aos outros jogadores, sinceramente não acho que haja grande diferença. A não ser, obviamente, se defrontassem um norte-americano, não é? Obviamente podiam sentir-se um bocadinho mais intimidados ou podiam sentir esse ponto fraco ou sentir que o adversário tinha mais vantagem. Acho que nenhum dos outros jogadores, sinceramente, não estando a jogar em casa, um Medvedev, um time, para eles ter público ou não, acho que é completamente igual. Hoje em dia já há muito poucos jogadores, como o estilo, como havia um Jimmy Connors, ou jogadores assim um pouco mais apaixonados pelo ténis, mas que iam realmente, tinham uma relação com o público bastante diferente, jogavam mesmo para o público. Hoje em dia talvez tenhamos um Nick Kyrgios, que seja assim, mas também não esteve aqui presente. Mas tirando isso, os jogadores são cada vez mais profissionais, cada vez que entram num corte estão cada vez mais focados, eu acho que eles nem sabem o que é que se passa ali à volta. Tem sido raros os casos em que se vê um jogador sair ali da sua bolha. Por acaso ontem vimos o Azarenka, que está numa fase também diferente, a rir-se, a sorrir, a falar, quase a trocar brincadeiras com o seu treinador, mas é um caso à parte, é uma exceção à regra. A regra é que os jogadores não, sinceramente, estar com muito público ou não, obviamente que não faz diferença para o seu ténis, mas obviamente que eles sabem que jogam para os adeptos, o dinheiro que eles ganham é devido a haver milhões de adeptos, é por isso que há os patrocinadores que há, e é por isso que há este dinheiro todo em jogo. Obviamente eles não se esquecem disso, e é por isso que sempre que falam dos fãs, sentem a falta dos fãs e dizem que gostariam muito de estar ali com as bancadas cheias, obviamente. E portanto, esta fake bubble que o Benoit Paire falou, concordas, não concordas? O que é que... é assim, enfim, tendo em conta a coisa, o que é que tu achas se valeu a pena fazer o US Open? Não, isso valeu sempre, é tal coisa, ou ténis sem público ou não há ténis. Eu acho que é sempre melhor haver ténis, porque não podemos esquecer dos milhões, acho que são mesmo milhões de adeptos que veem o ténis pela televisão, não é? Nem toda a gente tem possibilidade de estar ali presente. Claro que o ambiente é diferente, isto também acho que aplica-se aos outros esportes, agora temos o futebol também com estádios vazios, mas acho que é melhor ver futebol na televisão do que não haver futebol nenhum, não é? Portanto, acho que é um primeiro passo, não é o ideal, mas acho que é melhor do que nada. Em relação à bubble, e tanto a bubble americana como a próxima bubble francesa, não podemos esquecer que as primeiras condicionantes são impostas pelas autoridades de saúde de cada país ou de cada localidade. No caso aqui de Nova Iorque, os Estados Unidos é um país muito grande e os condados têm uma autonomia diferente. Mas o que me parece que aconteceu, portanto, houve umas primeiras condições impostas pelas autoridades de saúde aqui do condado de Nova Iorque que foram aplicadas e que foram até anunciadas aos jogadores antes de começar o torneio. O que parece que aconteceu foi que a meio
do torneio, essas condicionantes ainda foram mais agravadas, por causa dos casos de Covid que continuaram a subir na zona de Nova Iorque. Portanto, os jogadores sabiam o que iam, o Benoit Paire chegou lá, foi apanhado com um resultado positivo, ficou logo fora do torneio. Os jogadores que, à partida, tiveram um bocadinho mais em contacto, tiveram ali numa quarentena um pouco especial, mas depois houve ali uma situação que não se percebeu muito bem, que foi com o do Adrien Manarino, o francês que teve para jogar, depois não teve para jogar, ia jogar com o Zverev, o encontro acabou por realizar-se 2 horas e meia mais tarde, porque acho que houve uma primeira proibição do Manarino sair do quarto hotel, porque estava na tal quarentena, mas depois acho que conseguiram uma autorização especial para que ele jogasse. Mas depois, passado um dia, a Cristina Mladenovic foi proibida de jogar. Portanto, saiu do quadro de pares, porque não pode jogar o jogo de pares, porque não podia sair do quarto hotel. Portanto, essa situação é um bocado estranha, porque acho que houve ali 2 pesos e 2 medidas, como se costuma dizer, e isto apanha um bocadinho esta comunidade francesa do ténis, que também tem muito peso, e por isso houve um bocadinho mais de barulho. Mas se olharmos para os outros jogadores, para tudo o que eles têm dito, acho que ninguém estranhou, ninguém questionou as medidas de segurança, tudo aquilo que eles foram impostos. Obviamente ninguém gostou. Houve uma parte que gostaram, os cabeças de série que tiveram direito a usar aqueles camarotes, aquelas suítes no Arthur Ashe Stadium, bem gostaram de estar ali no seu espaço, até puderam ver alguns jogos e tudo. Mas obviamente isto também é praticamente a vida dos jogadores, é hotel, estádio e hotel, quer dizer, a maior parte deles também não foge muito disto, portanto também não foi assim uma coisa de outro mundo. E eles sabiam o que iam, portanto quem aceitou, quem quis ir, sabia que tinha que ir nestas condições. Acho que o saldo é positivo nesse aspecto, não é o ideal, volto a dizer, mas é positivo. E agora vamos ver em Roland Garros, pelo menos estes que estiveram aqui no US Open já estão mais preparados, já sabem o que os espera, vai ser uma bolha muito semelhante, de certeza. Sim, a organização já veio dizer que pelo menos em contradição com o US Open, vão estar mais restritos, pelo menos já houve também uma polémica em relação a isso, que eles vão estar restritos a 2 hotéis apenas. O Djokovic já veio dizer que não se sentirá muito confortável com isso, tendo em conta que até no caso do US Open ele escolheu estar numa casa particular e não para ir para um hotel, por isso vamos lá ver como é que essa situação se gera, e pelo menos nestes grandes jogadores que estão mais habituados a ter outros confortos, vamos ver como é que eles vão lidar com esta questão de Roland Garros. Claro, mas é realmente só mesmo estes jogadores de top, e se olharmos para um quadro masculino e um quadro feminino, estão 3 centenas de jogadores ao todo, não é? Portanto, estamos a falar de meia dúzia que realmente estão habituados a viajar com famílias inteiras, com uma entourage grande, e que praticamente nunca usam já hotéis, preferem alugar casas, apartamentos, para estarem para já poderem estar todos e estarem um pouco mais isolados. Isso foi possível nos Estados Unidos, não vai ser possível em Paris. Eu também percebo, a situação também é diferente. O estádio de Roland Garros é mesmo na cidade de Paris, enquanto aqui o de Flushing Meadows é no bairro de Queens e é um bocadinho mais fora. Portanto, aliás, basta dizer que a maior parte dos hotéis oficiais do US Open costumam ser em Manhattan, e este ano não foram. Foram para Long Island, que fica ali um pouco mais perto de Queens, e portanto eles também, em termos de viagens e em termos de deslocações, foram bem diferentes e foram mais rápidas também. Mas ninguém esteve em Manhattan, e todos gostavam de estar em Manhattan porque também gostam de estar em bons hotéis, frequentar bons restaurantes, gostam também de aproveitar um pouco da cidade. Mas este ano não é possível. É um ano atípico, é um ano diferente, há que fazer um pouco de sacrifício, e não acho que seja por causa disso que depois o ténis dentro do quarto vai ser diferente ou vai piorar. Portanto, é uma questão de habituação. Temos que abordar então a situação óbvia, não é? Esta desqualificação então de Djokovic. Aqui, na tua opinião, tu achas que, por exemplo, o supervisor do US Open falou que a intenção é importante, mas não é essencial numa desqualificação deste género. Tu achas com certeza achas que foi justo, como a maior parte das pessoas acha? Diz-me então um bocadinho sobre a tua opinião sobre esta situação, no mínimo caricata. Eu não encontrei ninguém que estivesse dentro do mundo do ténis, seja jogador ou ex-jogador, que
achasse esta decisão injusta, só para terem uma ideia. Isto não é por causa disso que eu também acho justo, mas é só para terem uma ideia que as pessoas sabem as regras e a regra é esta, não há hipótese. Agora, vamos lá ver o que é o intencional. O intencional é acertar na juiz-linha? Não é intencional acertar na juiz-linha, mas foi intencional aquele tirar de bola com um bocadinho mais de força para tentar lá soltar um pouco a sua frustração por ter perdido aquele jogo, aquele break. Ainda por cima, no jogo anterior, só não fez um break por uns milímetros, uma bola do Carreño Busta que foi dentro por um cabelo. Se não houvesse, se calhar, o olho Falcão, a situação era diferente. O Djokovic tinha ganho o set e não havia nada disto, mas é assim. Agora, os jogadores têm que saber controlar as emoções, têm que saber largar a sua frustração de outra forma. Há quem parta raquetes, como foi o caso do Rublev, quando perdeu o primeiro set com o Medvedev. Há quem grite. Agora, tirar uma bola assim, claro que há perigo, porque podem acertar em outras pessoas. Teve azar, acertou numa juiz-linha, foi desqualificado. Não há dúvidas nesse aspecto. E não venham falar da intensidade, ou que foi na garganta, ou que houve teatro da juiz-linha. Mesmo que acertasse na perna, era igual. Houve outros casos desses, eu escrevi sobre isso, já nos anos 90 o Tim Henman estava na rede, ia tirar uma bola contra a rede, como nos fartos de ver jogadores fazer isso, ensinar a frustração, tirar uma bola contra a rede mesmo do campo, mas uma juiz-linha começou a correr de repente, atravessou-se à frente e levou com a bola, ele foi desqualificado. Vimos também já mais recentemente, muitos devem se lembrar da final do Queens, o Nalbandian deu um pontapé naquela caixa que rodeia a cadeira do juiz de linha e que partiu-se e um bocadinho de madeira feriu a perna do juiz de linha, foi desqualificado logo. Era uma final de Queens, não há hipótese, quer dizer, os jogadores têm que saber que é assim, que têm que controlar-se. Quando não se controlam, correm os riscos, acontece. Mas por outro lado, claro que é pena, não? Ninguém quer ver jogadores desqualificados, ninguém quer ver grandes jogadores, seja o número 1 do mundo, seja o número 10 ou o número 100, saírem do corte desta forma. Perdeu-se ali, era um bom jogo, um bom encontro, nem sequer um set chegou ao fim. O ténis ficou a perder nesse aspecto, sem dúvida, mas as regras são para cumprir. Achas que se perdeu ou achas que, por outro lado, ganhou outra vontade? Se calhar agora as pessoas dizem, não, vamos ter outra protagonista, porque lá está, nós quando fizemos aqui as próprias apostas, já no torneio anterior, dissemos, eu vou apostar no Djokovic porque está a ganho, percebes? E, portanto, agora há aqui uma outra vontade das pessoas também verem. Ou seja, eu acredito que se perca telespectadores por não ser o Djokovic na final, mas eu acho que, por outro lado, consegues compensar no sentido de ver as pessoas que vão ver os jogos porque não está lá e, portanto, já não é um jogo óbvio. Entendes? É muito com esta questão também da Fórmula 1 que se fala do Lewis Hamilton, que não ganhou o fim de semana passado e, portanto, já houve mais pessoas agora a verem a Fórmula 1 porque já não é uma coisa tão óbvia. Entendes? Porque hoje em dia, por exemplo, a Fórmula 1 é de ver quem fica em quarto, quinto, sexto lugar, não é? Já não é ver quem é que ganha, porque já sabemos quem é que ganha. Portanto, se achas que o ténis também não será um pouco assim, ou seja, se eventualmente pode ser o Pablo Carreño Busta, eu vou dizer sério, tu também estarás lá também assim, mas eu imagino que o gabinete de comunicação do Millennium Steel Open, se o Pablo Carreño Busta ganhar o US Open, vai fazer post do Carreño Busta uma semana inteira, não é? É tal coisa, esse é o aspecto positivo, mas é um aspecto positivo como consequência daquilo que aconteceu. Agora, o caso em si, claro que acho que é lamentável, eu gostava que não tivesse acontecido. Se me disseres que eu gostava de ver estes jogadores mais jovens também ganhar a Djokovic, Federer e Nadal mais vezes, também gostava, tornava muito mais interessante os encontros. É giro que falas da Fórmula 1, porque agora ganho, neste último grande prémio, ganho um piloto que eu nem sabia que existia, não conhecia o nome dele, e quando soube que o Hamilton tinha ficado em sétimo, fui ver, pensei, imaginei logo que tinha havido um grande acidente para ficarem todos aqueles nomes conhecidos para trás e aparecerem 3 num pódio, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, mas eu também não sou um grande adepto da Fórmula 1. Bom, só voltando ao assunto, obviamente que ganhou um novo interesse o facto de Djokovic não ter saído do torneio. Agora, não podemos esquecer que o número 1 do mundo e um jogador com tantos títulos do Grand Slam tem muitos fãs, milhares de fãs, e esses é que são a grande força muitas vezes destes torneios. Agora, se me disseres que adeptos se calhar como nós aqui, que gostamos muito de ténis, já conhecemos também os outros todos, e agora vamos ver que claro, para nós tem esse interesse, mas nem todos os adeptos também sabem muito de ténis. Falaste no Estoril Open, deixa-me dizer que nós quando tentamos
trazer jogadores para o Estoril Open, não olhamos só para o ranking, não olhamos só para o currículo. Há jogadores mais populares, há jogadores menos populares, há jogadores que trazem mais fãs, há outros que trazem menos. E são questões diferentes, atenção. Obviamente que se um jogador tiver sucesso desportivamente, obviamente começa a ser mais conhecido, tem mais possibilidade de ter mais adeptos. Mas são questões diferentes, atenção. Mas o Pablo Carreño Busta, se ganhar o US Open e vier ao Estoril Open, claro que é bom, obviamente. Não vou dizer isso. E agora, mas se me disseres que o Carreño Busta é um jogador muito popular, olha que não é. Não é um jogador. Sim, tem pouco carisma, é simpaticíssimo, dá-se bem com toda a gente. Mesmo quando veio ao Estoril Open, sempre muito simpático, sempre muito solícito, sempre disponível para algumas atividades extra que nós fizemos. E até costuma ser um bom parceiro de pares do João Sousa também. Mas falta um bocadinho de carisma, não é? Um jogador assim um bocadinho apagado, entre aspas, não é? Não tem assim tantos fãs como isso. O ténis dele também não é assim muito espetacular, não deixa de ser um grande jogador, obviamente. Sim, mas lá está, sempre que há alguém que já passou ou ganhou o Millennium Estoril Open, vamos à conta de Instagram do Millennium Estoril Open e relembram tudo aquilo que aquela pessoa já fez no Millennium Estoril Open. E acho que fazem bem, porque é assim também que se promove um torneio, e não digo isto de forma de crítica, é mesmo uma construção de facto, e acho que se faz bem. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr daqui para a frente. Sem dúvida, seria bom. Os jogadores para ganharem grandes slams, é raro ver um jogador ganhar um grande slam como o primeiro título que ganha. Já aconteceu. Gustavo Kirsten, por exemplo, foi um caso desse. Exatamente. Mas geralmente constrói-se, né? Esse caminho até ganhar um torneio de Grand Slam constrói-se e muitas vezes começa-se a ganhar torneios mais pequenos, como é o caso do Estoril. Claro. Há que também, os jogadores também têm que aprender, os grandes campeões têm que aprender a ganhar jogos, ganhar torneios. E cada Olha, vez o Djokovic. Exato. Também ganhou. Djokovic foi quê? 2004 ou 2007? Foi 2007 aqui no Estádio Nacional. Depois ganhou o primeiro Grand Slam, em janeiro de 2008, na Austrália. Contra o Joe Fritzson. Para o Paulo Carreño Busta. O que é desculpa? Pode ser um sinal para o Paulo Carreño Busta de ter ganho já o Millennium Estoril Open. Vamos ver. Mas se calhar agora que até... Certeza que se ganhar no discurso vai falar nisso. Pois, exatamente. Era muito bom para nós. Mas se calhar agora estamos aqui a falar de Paulo Carreño Busta, se calhar é bom introduzir se calhar aquilo que foram as surpresas no torneio, o que é que te surpreendeu mais pela positiva e pela negativa. Eu pelo menos falo no Paulo Carreño Busta porque eu não estava à espera que ele chegasse tão longe, não é? Também teve a sorte, a circunstância, digamos assim, de ter estado dentro desta polémica com Djokovic, mas teve uma vitória sensacional ontem. Ele já tinha sido semifinalista em 2017, não é assim uma surpresa tão grande. Estes espanhóis também já sabem jogar muito em hardcourt. Estão a ouvir? Está tudo. Estás-me a ouvir, Zé? Oi, eu estou a ouvir mal, mas agora acho que eu estou melhor. Estava só a lembrar que ele já tinha sido semifinalista em 2017 aqui no US Open. Exatamente. Sim, exatamente. Não é mesmo assim não surpresa. deixa de ser uma surpresa, claro. Mas os quadros... Continua, desculpa, mas os quadros às vezes também... sorteio, às vezes abre caminho, não é? Às vezes não ficam com grandes trutas, grandes tubarões à frente e conseguem chegar um bocadinho mais à frente. Mas meias finais, para chegar às meias finais é preciso saber jogar muito. Sim. Sem dúvida. Ele fez um jogo espetacular com toda a Shapovalov, não estava à espera, pelo menos essa foi a minha grande surpresa aqui no percurso dele, por isso, nem que seja por isso, já está a fazer um torneio espetacular e com uma surpresa bestial. Portanto, queres que eu fale das surpresas e desilusões? Sim, o que é que achas que foi bom e o que é que foi mau neste torneio em termos de surpresas, de jogadores que não estavam a contar? Sinceramente, no quadro masculino não estou a ver assim grandes desilusões. Porque eu também tenho muito em conta o facto de termos vindo de uma longa paragem de 4, 5 meses. Portanto, não há muitos resultados antes que se possam dizer este jogador estava em forma, não estava em forma. Claro que podemos olhar para o ranking, mas é um pouco nesta situação deste US Open, acho que não é uma referência muito correta, está só a olhar para o ranking. Talvez esperasse um bocadinho mais de um jogador como o Tiafoe, talvez, por estar a jogar nos Estados Unidos e ele é um bom jogador de hardcourts.
Sinceramente, no quadro masculino não tenho... Raonic? Sim, talvez, mas lá está, o Raonic é um bom servidor, mas ele também já há muitos anos que anda a prometer muito e falha-lhe sempre ali qualquer coisa, não é? E depois perdeu também para outro canadiano que o conhecia muito bem. Às vezes estes jogos não é só uma questão de ranking, às vezes a parte pessoal conta muito, e o Pospisil derrotou-o, mas sabe muito, conhece muito bem, sabia por onde jogar, ou atacar, ou explorar pontos mais fracos. Acho que também foi, posso dizer, deve ter feito também o jogo da vida dele, acho eu, mas de qualquer maneira não acho que o Raonic fosse também um jogador que eu esperasse ver ir muito longe. Por outro lado, se fosse muito longe também se calhar não me admirava, lá está, tem muito ténis, tem ténis para aqui, mas não é um daqueles nomes que realmente... e isto podem utilizar isto mais tarde contra mim. Não acho que ele vá realmente muito mais longe noutros torneios de Grand Slam. Acho que é sempre o jogador tem algumas limitações. É muito bom em torneios à melhor de 3 sets, Masters 1000. Aliás, o Alexander Zverev tem uma opinião muito parecida com a do Raonic. Também é um jogador que está ali, mas nos Grand Slams falha sempre qualquer coisa. Não vou dizer que ele é uma desilusão porque ainda está em prova, mas... se o Zverev não ganhar este Open, para mim é mais um ponto negativo na minha como é que dizer, na minha avaliação do seu potencial. Realmente o Zverev é um jogador muito bom, mas há ali sempre qualquer coisa que falha nos torneios Grand Slam. E este US Open, lá está, agora com a saída do Djokovic, é uma oportunidade muito grande para estes jogadores mais jovens, e ele, talvez a seguir ao time, é um jogador desta nova geração com mais experiência, com mais encontros já disputados em Grand Slams ou no circuito, frente a adversários muito, muito, muito bem cotados. Aliás, ele tem vitórias sobre quase todos os jogadores do top, mas há melhor de 3 sets, não é? Mas não posso dizer já que é uma desilusão, obviamente, ainda está em prova. Mas sinceramente no aspecto masculino não vejo... Mas gostei muito do Rublev, sinceramente. Perdeu com o Medvedev, mas mostrou que é mais um russo a ter em conta. A exibição do Rublev faz-me lembrar o Medvedev há 2 anos, né? Também perdia a cabeça de repente e lá se ia embora. E foi isso que aconteceu, mas mostrou que também tem muito ténis e está a crescer mentalmente. Acho que se vier a conseguir consolidar-se um pouco mais psicologicamente, acho que pode se tornar mais forte e pode ser realmente também um jogador a ter em ponto. Mas não posso dizer que seja uma revelação, são jogadores que estão ali no top 20 e qualquer um pode dar um passo à frente, como o Medvedev deu no ano passado, e este ano está a confirmar. No aspecto feminino, deixa-me referir que realmente há uma grande surpresa. Esta Jennifer Brady está a jogar um ténis fantástico. Está a jogar um ténis que, mesmo assim, continua-se a ver pouco. Uma jogadora a tentar resolver os pontos com a direita, parece mesmo quase um ténis masculino, mas está a exibir-se realmente em grande nível, com uma maturidade fantástica, e veio quase do nada, não é? Porque ninguém estava a contar ver uma Jennifer Brady nas meias finais, embora eu à partida sempre apostasse um pouco, não numa jogadora, mas num grupo de jogadoras americanas, porque elas têm estado a jogar bastante nas últimas semanas, embora em torneios não oficiais. Tiveram praticamente julho a jogar muitas exibições e vinham com algum ritmo, e isso, tanto ela como a Shelby Rogers podiam realmente ir longe. Mas desilusões não acho também muita piada o facto de termos 3 mães nos quartos de final e 2 estão nas meias finais. Acho que realmente, com exceção da Serena, porque acho que a Serena em termos mentais não mudou muito em termos de ambição, sempre foi uma jogadora muito ambiciosa e quer continuar a ganhar títulos, mas por exemplo Victoria Azarenka viu-se que vem com uma mentalidade diferente, mesmo a Tsvetlana Pironkova veio com uma mentalidade diferente. Também foi uma boa revelação, obviamente, uma jogadora que não jogava há 3 anos, chegar aqui a jogar o ténis que ela jogava, que ela jogou, foi uma boa revelação, mas talvez alguma desilusão. A Pliskova é um bocado como o Zverev, chega aos Grand Slams também continua a não confirmar, apesar de continuar sempre lá nos lugares cimeiros do ranking. A Sofia Kenin não posso dizer que seja uma desilusão, porque ela ganhou em janeiro no Open Austrália, é um triunfo muito recente, para se dizer que ela já é uma jogadora que pode ganhar qualquer título de Grand Slam. Não é bem assim. O circuito feminino está muito equilibrado, há muitas jogadoras que podem realmente conquistar títulos, porque o nível está muito, muito
muito semelhante entre muitas jogadoras, mas pelo lado positivo acho que também tenho que salientar a Serena Williams, continua a ser uma força da natureza e porque venha aqui sem muito ritmo, sem mesmo não estar muito bem fisicamente, ou pelo menos como já vimos melhor, continua a ser a grande favorita a ganhar este Open. E o grande teste será agora a Azarenka. Sim, a Azarenka também está a jogar muito bem, mas aquela força de Serena nunca subestimo. Se me disseres em termos de ténis, aquilo que eu ainda ontem vi das duas, eu acho que a Azarenka está a jogar melhor. Mas aquela também é uma rivalidade à parte, já jogaram 22 vezes e Serena já ganhou 14, ali qualquer coisa que está sempre ali, há sempre ali um ascendente de Serena sobre as outras jogadoras nestes embates. Se calhar não tanto quanto se ela defrontar uma jogadora mais jovem, se calhar os mais jovens se calhar não a conhecem tanto, ou pelo menos não a defrontaram tantas vezes, se calhar não sentem tanto isso, mas a Azarenka, ela sabe bem o que a espera, não é? Guilherme, queres falar do piso? Sim, muito rapidamente, temos continuado a ver e a ouvir alguns comentários sobre a tinta que é usada para fazer as linhas no próprio corte, que há anos e anos que este tema é falado, ainda não se conseguiu arranjar uma solução em que a bola não tenha um ressalto diferente. Achas que isto mais cedo ou mais tarde vai haver uma solução, ou continuas a achar que com tanta tentativa vai ser muito difícil isto se resolver? Sinceramente, isso é uma questão muito técnica que eu não estou assim na posse de informação para te responder. Aquilo que eu te digo é que sempre foi assim, acontece mesmo também em terra batida. Uma bola bate numa linha na terra batida e também tem um ressalto um bocadinho diferente. Talvez não seja tanto, não haja tanta diferença, por exemplo, na relva. A relva, como a tinta é uma superfície natural e continua a ser relva, embora pintada de branco, já não é a diferença não. Mas também há, quer dizer, a bola quando bate ali na linha é um piso um pouco semelhante, um pouco diferente, perdão, e a bola tem ali escorrega sempre um bocadinho mais. Sempre foi assim, quer dizer, não é por isso que os jogadores se queixam ou não. Talvez este ano se note um bocadinho mais porque o próprio piso é um bocadinho mais rápido do que o anterior, é um piso novo e é um bocadinho mais rápido do que o anterior. E talvez aí continue a fazer uma diferença e não sei se mapa mais rápido, se para menos rápido em relação ao outro. Mas estes pisos são revestimentos, são tintas que são pintadas por cima. Acredito que em termos tecnológicos um dia também se consiga pintar a linha com o mesmo revestimento do resto do corte. Sinceramente é uma pergunta muito técnica para eu poder responder, mas não acho que seja grande diferença. Quer dizer, os jogadores estão habituados a isso. Acho que é pior na terra batida. Quer dizer, terra batida temos visto ressaltos muito mais imprevisíveis. Mesmo em Wimbledon, chega-se à segunda semana, já junto à linha de fundo, aquilo já é mais terra do que relva e ressaltos. É o que é. Os jogadores têm que se adaptar e não acho que seja uma questão que seja muito importante ou que os jogadores estejam muito preocupados com isso. Pelo menos nunca vi os jogadores falarem muito sobre isso. Não. Bom, vamos então. Já tocaste um bocadinho interessa. Exatamente. Já falaste algumas vezes aí da questão de... Acho que nos centrámos muito na meia-final de Dominic Thiem com Medvedev. E outra meia-final? Outra meia-final que é... Carreño Busta Zverev, exato. Pronto, é o que eu te dizia, estamos a falar do Zverev. Para mim vai ser uma incógnita. É mais um teste para o Zverev, claramente favorito diante do Carreño Busta, até porque o Carreño Busta acabou aquele encontro com o Shapovalov com algumas dificuldades. Eu não vi o jogo todo, vi depois resumos, mas falei com o Miguel Seabra, que estava a comentar esse jogo no Eurosport, e ele realmente disse-me que quando chegou ao quinto set, quem parecia que estava de rastros era o Carreño Busta. Ainda por cima também recebeu assistência médica às costas, mas o que é certo é que depois acabou por ser um jogador mais sólido no quinto set. E essa experiência que ele tem não é de subestimar. Mas temos o Zverev também que continua a mostrar que tem ténis. Ninguém tem dúvidas que ele tem ténis para ganhar um Grand Slam.
Mas vê se tem cabeça. Não sei se é aquelas raízes russas. Eu desconfio sempre muito dos russos nesse aspecto mental, no aspecto mental. São jogadores um pouco temperamentais, um pouco irregulares. Nunca vi assim um jogador muito, muito focado durante muito tempo na sua carreira, um tenista russo. E temos outros casos, o Marat Safin, o Evgeny Kafelnikov, mas todos eles grandes jogadores, sem dúvida. Vamos ver. Para mim, ver o Zverev ganhando um título Grand Slam, para mim, neste momento da carreira, vai ser uma surpresa, sinceramente. Não o vejo um jogador muito sólido mentalmente, não acho que ele tenha aquela determinação de campeão. Eu vim para aqui para ganhar isto, não o vejo. Acho que ele está sempre a tentar fazer o melhor, jogo a jogo, obviamente, mas ao contrário de um Dominic Thiem ou mesmo já de um Daniil Medvedev, mas claro que o time nota-se mais, o time é um jogador que está mais que preparado para ganhar um Grand Slam, nota-se, está muito focado, treina mesmo para isto e tem mostrado aqui, portanto, vamos ver, para mim, tirando o aspecto físico, para mim é uma meia-final de tripla. Qualquer um pode ganhar. Não é tripla porque não há empates, por acaso. Mas pela parte física, o Pablo Carreño Busta pode ceder, obviamente. Se tivesses que escolher, então, para ti, o principal favorito a ganhar este torneio, quem que escolherias? Tivesses que mesmo que apostar num dos 4? Dominic Thiem, sem dúvida. Yes! All in, Dominic Thiem. Sou o afilhado favorito. Acho que nós os 4, então sou o único em que não vai a Dominic Thiem. Pois, eu também acho que sim. Está bem. Veremos. Mas é só porque depois para apostar num. Mateste o Medvedev. Se pudesse apostar 2, também dizia o Medvedev. Mas eu fiquei um bocado preocupado ontem no final do jogo. Medvedev foi assistido 2 vezes a 2 problemas diferentes físicos, tanto no ombro. Por isso, e ele teve relativamente pouco tempo em corte. Ele é o único jogador que não perdeu um único set ainda ao longo do torneio e mesmo assim mostrou alguns problemas físicos. Não sei se vai ser importante ou não contra Dominic Thiem, mas veremos também. Sim, os jogos só amanhã. Acho que é um bocado a situação semelhante à do Pablo Carreño Busta. O Medvedev, por acaso, já li hoje, ou ainda ontem, já nem me lembro, mas ele desdramatizou muito as lesões. E às vezes não são lesões, às vezes são, pronto, sentem ali qualquer coisa, o que é óbvio, eles estão a jogar a 100% ao longo de 2 semanas e isto puxa do físico, obviamente. Portanto, também chegarem a esta fase e não sentirem nada, estarem a 100% também seria de estranhar. Estranho. Agora, se vires bem, se calhar, se revires a parte final, viste ele a jogar com limitações, viste o ténis dele baixar o nível? Quando não, assim nada. Quando assim é porque não é nada de grave, pelo menos. Exato. Mas obviamente que pode ter ali qualquer coisa e esperemos que não, mas também há lesões que podem ou melhor, podem haver mazelas, digamos assim, que podem se tornar lesões, não é? Obviamente. Mas não, acho que é normal, ele também próprio continua a jogar bem e enquanto conseguir servir da maneira que serve, acho que tem sempre muitos trunfos para pôr na mesa. Exatamente. Muito bem. E, portanto, batemos aqui os 7 todos que tínhamos para bater. Não sei se alguém quer fazer mais uma análise ou deixar aqui mais uma mensagem final. Acho que não. Acho que falámos de tudo o que era importante. É agradecer ao Pedro por estar aqui connosco pela segunda vez no nosso podcast, mas pela primeira vez estamos aqui os 4 também com o Zé. E esperar que isto aconteça mais vezes e agradecer sem dúvida. Já agora, é assim, eu acho que também não podemos deixar o Pedro ir-se embora sem dar aqui um toquezinho para Roland Garros. Se tens alguma expectativa, o que é que achas que pode correr melhor e pior do ponto de vista da organização? Aqui é mais obviamente da organização. E aliás, uma coisa, desculpa estar a interromper, só uma coisa mesmo muito rápida, que é, tendo em conta que vamos ter agora, próxima semana, Masters 1000 de Roma, porque falávamos a questão do pessoal ter mais tempo a preparar o Roland Garros e o facto de Djokovic também agora ficar com mais tempo para o Roland Garros, se achas que Djokovic pode eventualmente entrar em campo em Roland Garros para vingar também o US Open e dizer não, aquele título era meu e portanto não ganhei o US Open, ganho o Roland Garros. E também saber no meio disto tudo onde é que fica Rafael Nadal, não é? Porque ausentou-se de US Open, portanto não está a defender o título, e saber se vai defender o título em Roland Garros e sobretudo em condições, porque isto tem a ver também com as paragens e é uma coisa que nós já falámos aqui muitas vezes, que é uma coisa nós jogarmos na nossa academia
na nossa escola de ténis, que nós já conhecemos basicamente todos os nossos colegas e já sabemos mais ou menos como é que o jogo se processa. Outra coisa é ter um ritmo competitivo e uma pressão de ganhar ou não jogos e torneio. Há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que se não vai ser o mais, vai ser dos mais bem preparados jogadores em Roland Garros, o Rafael Nadal. Está a treinar-se em terra batida há muito tempo e com esse objetivo único. Ele não foi o US Open por causa de Roland Garros. Se não houvesse Roland Garros este ano, eu acho que ele estaria no US Open. Portanto, para mim há de ser sempre o principal favorito. Concordo contigo que o Djokovic vai entrar com outro espírito. Não vou dizer vingar, porque ele não pode reclamar o título no US Open, mas por um lado também, lá está, há sempre uma parte positiva. Ganhou ali mais uns dias para se habituar à terra batida. Mas obviamente que vai entrar com outra atitude, uma atitude muito mais ganhadora e este ano obviamente que é a sua última hipótese de conquistar um título de Grand Slam, e isso para eles é o que conta, são os grandes títulos. Eu espero um quadro um pouco mais bem recheado de nomes, obviamente, espero que haja menos desistências, tanto no masculino como no feminino, obviamente. No feminino, infelizmente, já não vamos ter Ashley Barty, mas de qualquer maneira acho que vai ser, em termos de nomes, vai ser mais bem recheado. Mas acho que, por outro lado, os jogadores que estão aqui ainda em prova, tanto nos homens como nas mulheres, vão sentir grandes dificuldades para se adaptarem à terra batida. Vai haver muito pouco tempo. A terra batida é uma superfície muito específica e uma parte dos jogadores gosta de jogar 3, 4 torneios antes de Roland Garros para ter os automatismos mesmo no ponto, especialmente em termos de deslocações e tudo é diferente, e estes que estão ainda em prova no US Open vão ter menos tempo para isso. Portanto, os que estiverem aqui até agora nestes últimos dias, não vou esperar grande coisa em Roland Garros, mas há muitos outros que não vieram cá ou que já foram eliminados, e esses sim, esses podem ir longe. Acho que em termos de organização, também como tu disseste, tiveram mais tempo para se organizar. Aliás, antes de ontem, anunciaram que vão dividir aquele complexo em 3 zonas para não haver tanta interação entre espectadores e controlarem melhor as coisas. Acho que, como disse, os jogadores também já devem estar um pouco habituados. Eles também já estão, os que não vieram aqui o US Open já estão a jogar outros torneios, Kitzbühel esta semana, para a semana Roma, também já vão se adaptar também a esta situação de estar numa bolha. E acho que sim, acho que vai ser um bom Roland Garros. Vamos ter sessões noturnas, vai ser uma novidade. Acho que vai ser bom para o ténis, lá está, mais vale. Finalmente, não é, Pedro? Acho que vai ser bom, vai haver bastante ténis e acho que é sempre bom. A qualidade do ténis não vai baixar nunca por causa disso. Podem haver nomes novos a aparecer, se calhar um pouco em fases um pouco mais adiantadas do que é de esperar, mas isso também acho que é bom para o ténis. Sempre, estes torneios de Grand Slam sempre revelaram grandes jogadores, e Roland Garros também acho que vai ser uma boa oportunidade para isso. Muito bem, portanto, acho que finalizamos por aqui. Pedro, uma vez mais, foi um gosto enorme ter-te aqui. Obrigado, porque é sempre bom ouvirmos uma quarta voz, e que voz, né, com bastante experiência e bastante know-how daquilo que se passa dentro e fora do court de ténis. Bem, nós despedimos. Zé, como é que é? O teto da entrada já está pintado de verde ou não? Exatamente, já está tudo pintado de verde, tudo pintado de verde. Às riscas brancas, como tu gostas. Mas essas riscas brancas tens de ter cuidado, que é para ver se a bola também não faz lá um ressalto diferente. Nós entramos aí no estúdio. Vou ter cuidado. Vê lá. É assim. Não, sou Benfica, mas aqui o menino Zé que é do Sporting e está a querer picar. Mas eu sou do Distrito de Setúbal, portanto, eu e o Guilherme somos do Distrito de Setúbal. Deve ter sido de Moreirense, mas... já era uma latitude um bocado estranha. Mas pronto, Zé, é assim, se tu conseguires que a tinta não ressalte, patentei isso e nós vamos vender. Exatamente. O US Open. Isso é que era bom. O US Open, Australian Open, tudo o que for ad corte, passa a ter ali a chancela do troca de bolas. E portanto, é assim. Guilherme, vamos lá para baixo, ok? Vamos. A mais um bar. Pedro, estás convidado para bebermos um Cosmopolitan juntos, e portanto, assim, nos despedimos. Estes nossos
4 Tennis Face deste vosso troca de bolas. Já sabem, continuem desse lado, sigam, partilhem e, sobretudo, continuem a apoiar este esporte que é o único que nós tanto gostamos, que é o ténis. E, portanto, até lá, tenham boas pancadas.